Quando as câmeras estão ligadas e não há chance de edições ou efeitos especiais, o verdadeiro medo surge. Prepare-se para uma experiência arrepiante enquanto exploramos esses momentos ao vivo na TV que tomaram um rumo assustador. Desde a misteriosa mala que age como um camaleão até o louco acidente de helicóptero no Brooklyn, junte-se a nós enquanto revelamos os 20 incidentes mais aterrorizantes já transmitidos ao vivo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. O estranho movimento do copo. Um evento intrigante aconteceu durante uma transmissão ao vivo de notícias em Honduras, surpreendendo tanto os apresentadores quanto os telespectadores. No meio da reportagem, um dos copos na mesa se moveu dramaticamente por conta própria. O movimento foi mais do que um simples deslizamento, foi um deslocamento notável. Apesar do choque, os apresentadores continuaram com a reportagem, tentando minimizar o acontecimento incomum. Carlos Molina, o apresentador, revelou depois que sentiu um calafrio estranho logo antes do copo se mover. Ele negou firmemente qualquer manipulação por parte da equipe de produção e insistiu que havia tentado mover o copo ele mesmo sem sucesso. Isso o levou a acreditar que o incidente teve uma causa sobrenatural. O movimento peculiar do copo gerou considerável discussão entre os telespectadores, deixando muitos se perguntando sobre sua verdadeira causa. Sem uma explicação clara disponível, o evento continua sendo um mistério intrigante, desafiando os limites entre o ordinário e o sobrenatural. Número 2. O enigmático orbe de luz. Durante uma reportagem de rotina na Rússia, ocorreu um evento extraordinário atrás do repórter desavisado. Uma luz brilhante apareceu de repente no céu, chamando a atenção do cinegrafista e provocando uma reação surpresa do repórter. O orbe luminoso flutuou graciosamente, emitindo uma luz brilhante sobre a área. Este evento foi transmitido ao vivo, o que torna difícil argumentar que foi encenação. O desafio de adicionar efeitos especiais em uma transmissão ao vivo dá credibilidade à filmagem. Quando a notícia sobre o orbe brilhante se espalhou pelas redes sociais russas, as teorias variaram, desde ser um ser celestial até uma evidência de vida alienígena. Apesar da especulação generalizada, a verdadeira natureza do orbe de luz permanece inexplicada. Pode ser um fenômeno atmosférico raro, mas a falta de uma explicação clara mantém o mistério vivo. Número 3. Alegações de extraterrestres com o presidente. Teorias da conspiração sobre possíveis ligações do presidente dos Estados Unidos com extraterrestres sempre fascinaram o público. Um caso notável ocorreu durante uma transmissão ao vivo do discurso de 2012 do ex-presidente Barack Obama. Observadores atentos acharam ter visto uma figura estranha entre a multidão. Um agente do serviço secreto que parecia fora de lugar. A aparência incomum de sua cabeça e pescoço levou alguns a especular que ele poderia ser um agente alienígena. Essa teoria ganhou força entre entusiastas de OVNIs, que sugeriram que a figura era um agente alienígena trabalhando para o presidente ou um extraterrestre, tentando esconder sua verdadeira natureza. Houve até alegações de que essa entidade poderia estar influenciando Obama telepaticamente. Embora essas teorias sejam intrigantes, elas carecem de evidências concretas. A explicação mais plausível é que a aparência da figura foi alterada pelas condições de iluminação, que podem distorcer a forma como as pessoas aparecem na câmera. Essa teoria sugere que as características alienígenas percebidas podem ser o resultado de sombras ou reflexos, e não de uma presença extraterrestre real. Além de aumentar o fascínio pelas teorias extraterrestres, o incidente gerou comparações com outros avistamentos famosos de alienígenas durante eventos públicos. Por exemplo, alegações semelhantes surgiram durante momentos significativos da história, como a aterrissagem na Lua da Apollo, onde alguns acreditam que os astronautas encontraram seres alienígenas. Essas alegações frequentemente são alimentadas por imagens ambíguas ou mal iluminadas,
levando a interpretações equivocadas. A especulação aumentou pelo fato de que a transmissão de 2012 foi um evento de grande destaque, atraindo tanto espectadores sérios quanto teóricos da conspiração. O ambiente de tal evento, com sua iluminação complexa e múltiplos ângulos de câmera, pode facilmente gerar efeitos visuais incomuns. Alguns sugeriram que a aparência estranha também poderia ser resultado do uso de tecnologias visuais avançadas, como aumento digital ou efeitos especiais, que poderiam inadvertidamente criar imagens estranhas. Além disso, o intenso escrutínio de figuras públicas como presidentes muitas vezes leva a rumores e desinformação. O sigilo em torno das medidas de segurança do presidente e o uso de tecnologias avançadas nesses ambientes podem, inadvertidamente, alimentar teorias da conspiração. Assim como em muitos eventos de grande repercussão, a combinação de fascinação pública e a falta de evidências concretas frequentemente resulta em narrativas especulativas que continuam a capturar a imaginação das pessoas muito tempo após o evento real ter ocorrido. Número 4. Encontro com um leão. Escrever uma história envolvendo animais geralmente traz empolgação e antecipação. No entanto, como um repórter descobriu, esses encontros podem se tornar perigosamente arriscados. Charlie Starmer Smith, repórter do Telegraph, viaja para a África do Sul para uma matéria sobre leões. Confiante na segurança de trabalhar com os animais, ele entrou em uma jaula com o leão e seu tratador. O que começou como uma gravação rotineira, logo se transformou em um caos. O comportamento do leão tornou-se cada vez mais agressivo, resultando em um ataque ao repórter e, em seguida, ao tratador. Embora o tratador tenha conseguido retomar o controle eventualmente, o leão causou ferimentos significativos em Starmer Smith, deixando-o com diversos arranhões e mordidas. Esse incidente ressaltou o perigo de trabalhar com animais selvagens, mesmo aqueles que são treinados. O evento mostrou que, apesar do treinamento, os animais selvagens mantêm seus instintos naturais e podem se tornar imprevisíveis. Este caso serve como um lembrete claro dos riscos inerentes ao lidar com animais que, apesar do treinamento, podem voltar a se comportar de forma selvagem a qualquer momento. Número 5. O mistério do aeroporto que desapareceu. Em um evento surpreendente durante uma transmissão ao vivo em 2016, os telespectadores ficaram maravilhados com um estranho desaparecimento. A cena se passava em um aeroporto, onde um homem era entrevistado para um programa de TV chamado Sports Center. Enquanto a entrevista em si não teve grandes novidades, o verdadeiro drama aconteceu atrás do entrevistado. Uma mulher loira apareceu brevemente na câmera antes de desaparecer quase instantaneamente. Quando as imagens foram publicadas online, rapidamente se tornaram virais, recebendo milhões de visualizações. A especulação sobre o ocorrido variava desde teorias de um erro na Matrix até explicações mais simples. Alguns sugeriram que a mulher poderia ter saído enquanto outra pessoa empurrava um carrinho, cruzando o quadro. No entanto, o momento e o posicionamento do desaparecimento pareciam tão precisos que essa teoria não parecia fazer sentido. Para aumentar o mistério, a mulher parecia estar em um nível mais alto em relação às pessoas ao redor. Nenhum acompanhamento ou explicação surgiu, e a identidade e o paradeiro da mulher continuam desconhecidos, deixando o incidente envolto em mistério. Número 6. Um susto de tirar o fôlego. Ser repórter no local envolve inúmeros riscos, desde falhas técnicas até situações complicadas com os entrevistados. No entanto, quando o perigo envolve um veículo quase atropelando você durante uma transmissão ao vivo, os riscos se tornam ainda mais evidentes. Esse foi o caso de uma repórter da SBS TV na Rússia, que viveu um momento angustiante enquanto cobria um segmento sobre helicópteros para a celebração do 100º aniversário da aviação. Quando os helicópteros começaram a decolagem, um piloto fez uma manobra arriscada, voando perigosamente perto da repórter. A proximidade foi tão alarmante
que o rotor do helicóptero bagunçou seu cabelo e causou uma rajada de vento intensa. A proximidade do helicóptero poderia ter consequências graves, resultando em ferimentos severos ou até morte devido a uma colisão. Ironicamente, a repórter parecia alheia ao perigo imediato enquanto continuava seu relatório. O barulho alto do helicóptero tornava sua voz inaudível, impedindo-a de comunicar o perigo que estava enfrentando. Apesar do risco evidente, ela seguiu com sua reportagem, impulsionada pelo compromisso com seu trabalho. Seu contínuo trabalho, mesmo em meio a um susto tão grande, destacou sua dedicação e, possivelmente, a falta de percepção sobre o risco total que ela estava correndo. Número 7. O raio quase fatal. A cobertura de eventos meteorológicos pode ser um dos trabalhos mais perigosos no jornalismo, já que os repórteres frequentemente enfrentam condições severas para trazer atualizações ao vivo. Matt Redwald, um repórter da Fox, vivenciou esse perigo em primeira mão enquanto cobria raios e inundações na sua área. Ele se viu em uma situação precária enquanto Matt entregava seu relatório. Uma súbita inundação repentina havia deixado vários carros ilhados, enquanto um enorme raio caiu perigosamente perto dele. As imagens capturam o raio parecendo atingir a cerca de 6 metros de distância, acompanhado de um flash cegante e um estrondo ensurdecedor. A fuga estreita de Matt de ser atingido por um raio foi, de fato, uma grande sorte. O raio é notoriamente imprevisível, e estar tão perto do impacto poderia ter tido consequências fatais. A proximidade do evento ressalta os riscos severos associados ao trabalho de repórteres de clima e à natureza imprevisível dos raios. Número 8. A figura misteriosa. Durante a cobertura do tsunami de 2011 no Japão, telespectadores atentos notaram uma presença incomum ao fundo nas imagens de notícias. Um pássaro preto parecia aparecer e desaparecer intermitentemente, quase como se estivesse piscando para dentro e para fora. Inicialmente, os críticos descartaram essa estranheza como resultado de baixa qualidade do vídeo, atribuindo-a a falhas técnicas. No entanto, alguns entusiastas do paranormal propuseram uma teoria diferente. Eles sugeriram que a figura poderia ser o Mothman, uma criatura relatada pela primeira vez na Virgínia Ocidental em 1966. Os avistamentos do Mothman aumentaram no ano seguinte, 1967, culminando em sua aparição sobre a Ponte Silver em 14 de dezembro de 1967, quando a ponte desabou no dia seguinte, levando alguns a acreditar que o Mothman era um presságio de desastre. Esse histórico levanta a questão de saber se a criatura vista nas imagens poderia realmente ser o Mothman. Embora evidências conclusivas ainda faltem, a lenda do Mothman continua a intrigar aqueles fascinados por fenômenos inexplicáveis, adicionando uma camada de mistério aos seus avistamentos. Número 10. A reação feroz de Pink. Você já tentou fazer uma boa ação apenas para ela acabar em decepção? Esse cenário se desenrolou quando um oficial de controle de animais tentou realocar um gato chamado Pink na década de 1990. Na época, os abrigos frequentemente faziam parcerias com produções cinematográficas para ajudar os animais a encontrar novos lares, e Pink foi destacado em um desses esforços. O oficial segurou Pink e falou para a câmera sobre a natureza carinhosa do gato, mas as coisas tomaram um rumo dramático quando Pink reagiu de forma agressiva. Enquanto o oficial descrevia Pink como afetuoso, o gato de repente ficou frenético, tentando escapar de seu aperto. Número 11. A morte de Michael Jackson. Em uma linha semelhante de intriga, uma teoria sobre a suposta morte falsa de Michael Jackson ganhou atenção. Essa teoria foi ainda mais alimentada por uma aparição incomum no Emmy de 2018. O personagem de Donald Glover, Teddy Perkins, da série Atlanta, foi comparado a Jackson. O que aumentou a especulação foi o fato de que o irmão de Glover, Steven, interpretou Perkins no Emmy, enquanto o diretor do show,
Hiro Murai, permaneceu não identificado. Isso gerou rumores de que Perkins poderia ser uma disfarce de Jackson, transmitindo uma mensagem secreta. Uma observação enigmática de Perkins sobre ter sido morto mas ainda vivo foi vista pelos fãs de Jackson como uma possível pista do artista. Embora tais teorias exijam uma análise cuidadosa, elas contribuem para a fascinação e o debate contínuos sobre o legado de Jackson. Número 12. A interrupção inesperada. Em nosso mundo diversificado, frequentemente encontramos indivíduos com comportamentos não convencionais que expressam suas crenças de maneiras surpreendentes. Tome como exemplo um repórter da MSNBC do Mississippi, cobrindo as consequências do furacão Aida. Durante sua reportagem, ocorreu uma interrupção inesperada quando um caminhoneiro que passava se aproximou. Ele e sua equipe, esse estranho, lançaram uma explosão de raiva, deixando o motivo por trás de sua fúria indefinido e adicionando uma dimensão perturbadora ao evento. Durante toda essa situação desafiadora, Shaquille Brewster, conhecido por seu profissionalismo, lidou com a interrupção com calma. Apesar da perturbação, ele continuou a transmitir as notícias de forma calma e eficaz. A confrontação inesperada forçou Brewster a encurtar seu relatório, deixando o apresentador do estúdio visivelmente surpreso e incerto sobre o que havia acontecido. Felizmente, o incidente terminou sem ferimentos, e Brewster pôde tranquilizar os telespectadores quanto à sua segurança. Embora raras, tais interrupções fazem parte das realidades que repórteres como Brewster podem enfrentar. Algumas pessoas buscam atenção ou criam distúrbios durante transmissões ao vivo por razões que apenas elas compreendem. Número 13. O alerta de zumbis. As transmissões de emergência são tipicamente usadas para alertar o público sobre condições climáticas severas ou outros perigos. No entanto, em uma ocasião, os telespectadores ficaram chocados e alarmados com uma mensagem bizarra. A transmissão alegava que os mortos estavam se levantando de suas sepulturas e atacando os vivos. Esse anúncio aterrorizante fez com que muitas pessoas em Montana ligassem para o 911, temendo que um surto de zumbis estivesse ocorrendo. Eventualmente, a estação de TV admitiu que a transmissão foi o resultado de um hackeamento do sistema e que o aviso era falso. No entanto, algumas pessoas permaneceram céticas quanto à explicação do hackeamento, se perguntando se poderia haver mais na história. Notavelmente, um documento conhecido como CONOP 888, que vazou do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, delineava planos militares para lidar com um apocalipse zumbi. Esse documento veio à tona 3 anos depois da transmissão alarmante, gerando especulações de que o incidente pode não ter sido um simples erro técnico. Independentemente de sua verdadeira natureza, a transmissão serve como um lembrete arrepiante de como eventos surpreendentes e inexplicáveis podem surgir no mundo da televisão ao vivo. Número 14. A boneca amaldiçoada. Em várias funções profissionais, você pode enfrentar situações desafiadoras e assustadoras. Esse foi o caso de 2 apresentadores de televisão que se viram lidando com um homem alegando que sua boneca estava amaldiçoada. O segmento tinha o objetivo de ilustrar a natureza assustadora da boneca para os telespectadores. De acordo com o dono, a boneca precisava ser devidamente restrita para evitar causar danos, e dizia-se que ela estava ligada aos espíritos de seus antigos donos. A tensão aumentou durante o programa, quando foi reportado que a boneca começou a chorar. Os apresentadores tiveram reações variadas a esse evento desconcertante. Um dos apresentadores descartou as ações da boneca com zombarias, apenas para ser silenciado pelo outro. Embora o episódio não tenha sido extraordinário, é importante notar que existem várias histórias sobre bonecas exibindo comportamentos incomuns e até atacando pessoas, o que inspirou vários filmes de terror. Dado esse contexto, só podemos esperar que a boneca não busque vingança contra os apresentadores por seu tratamento.
Essas histórias destacam os aspectos intrigantes e, por vezes, perturbadores de itens associados a lendas sobrenaturais. Número 15. A misteriosa defesa de pênalti. Durante a Copa das Nações Africanas de 2022, a campanha da Costa do Marfim tomou um rumo surpreendente devido a um momento peculiar envolvendo o pênalti perdido por Eric Bailly contra o Egito. No entanto, uma observação interessante surge ao examinar de perto as imagens do gol e da defesa subsequente. Parece que a trajetória da bola foi interrompida por uma presença inesperada, que alguns espectadores poderiam interpretar como uma figura fantasmagórica. Quando a bola estava prestes a entrar no gol, uma forma sombria aparentemente apareceu e obstruiu o chute. Esse cenário incomum levou a especulações sobre interferência sobrenatural, mas uma explicação mais prática pode estar em jogo. Se um fantasma tivesse de fato influenciado o resultado do jogo, provavelmente teria sido um grande tópico de discussão e controvérsia. A falta de diálogo substancial em torno dessa suposta defesa fantasma sugere que poderia ser uma ilusão de ótica ou um resultado da sobreposição do ângulo da câmera. É possível que imagens de uma perspectiva diferente tenham sido sobrepostas ao vídeo original, criando a aparência de uma intervenção fantasmagórica. Embora o conceito de envolvimento sobrenatural adicione um toque intrigante à história, é crucial abordar tais alegações com um grau saudável de ceticismo. A verdadeira natureza do salvamento pode ter menos a ver com o paranormal e mais com as nuances da edição de vídeo ou técnicas de câmera. Enquanto a ideia de uma presença fantasmagórica adiciona um elemento de empolgação, entender as explicações técnicas prováveis ajuda a manter uma perspectiva realista sobre o evento. Número 16. A reação inesperada do galo. No mundo dos encontros peculiares com animais, uma história particularmente incomum envolve um jornalista e um grande galo. O incidente ocorreu na Austrália, onde o repórter foi designado para cuidar de um galo considerável destinado a uma próxima exposição de aves. A princípio, a situação parecia seguir conforme o esperado. O galo estava calmo e relaxado nas mãos do repórter. No entanto, sem qualquer aviso, o comportamento do galo mudou drasticamente. Ele ficou visivelmente agitado e começou a bater suas asas furiosamente, criando uma cena caótica. Essa mudança repentina no comportamento do galo levou a uma reação inesperada e bastante dramática do repórter. Sua resposta foi surpreendentemente semelhante a algo que você veria em um clássico filme de Alfred Hitchcock. O repórter soltou um grito alto de susto e rapidamente largou o galo em pânico. Ele correu pelo corredor, continuando a gritar e expressar seu desespero. Embora essa explosão de emoção e a corrida subsequente não fizessem parte de nenhuma transmissão ao vivo planejada, as câmeras estavam gravando e capturaram cada momento, fazendo com que o vídeo viralizasse. É provável que, se a reação do repórter fosse genuína, ele tenha sido alvo de muitas brincadeiras e piadas de seus colegas e amigos depois disso. Enquanto isso, o galo foi rapidamente controlado por seu treinador depois que o repórter fez sua saída repentina. Embora os detalhes exatos sobre o que causou a agitação do galo permaneçam obscuros, a filmagem capturada serve como um lembrete humorístico de como momentos surpreendentes e divertidos podem surgir das situações mais inesperadas. Número 17. Fantasma misterioso na Casa Branca. Em uma coletiva de imprensa sobre a Síria, uma figura incomum apareceu no vidro atrás do presidente Obama, chamando a atenção dos telespectadores de todo o mundo. A figura, vestida com roupas escuras e com uma forma vagamente humana, criou uma atmosfera sobrenatural. Isso levou a especulações de que a Casa Branca poderia ser assombrada. Alguns sugeriram que o rosto era apenas um reflexo de atividades fora do prédio, mas análises posteriores e fotos aprimoradas desafiaram essa teoria. O rosto fantasmagórico parecia surgir de dentro do vidro, ao contrário dos reflexos regulares, que se movem dinamicamente. Isso levanta a questão: poderia isso realmente ser um fantasma,
Se não, o que mais poderia explicar esse estranho fenômeno? Relatos de assombrações na Casa Branca não são inéditos. Em 2009, Michelle Obama mencionou ter ouvido sons inexplicáveis, brincando sobre possíveis assombrações. Essa filmagem pode ser um dos primeiros casos documentados de um fantasma na Casa Branca. Além disso, persistem histórias sobre encontros espectrais envolvendo o presidente Harry Truman e o primeiro-ministro Winston Churchill. Embora a realidade dessas aparições continue sendo elusiva, a ideia de entidades sobrenaturais na Casa Branca continua a intrigar e cativar a imaginação. Número 18. Imagens intrigantes de OVNI. Por muito tempo, tanto céticos quanto entusiastas se perguntaram por que avistamentos de OVNIs ao vivo são tão raros. Graças à tecnologia moderna, esses eventos misteriosos agora são capturados com mais frequência. Um exemplo particularmente impressionante vem do Peru, onde um vídeo filmado em fevereiro de 2020 se destaca. A Capital TV organizou um evento ao vivo na praia de Iaiá, um famoso local de avistamentos de OVNIs, com cerca de 200 participantes presentes. Durante a transmissão, os telespectadores notaram uma luz estranha pairando sobre o local. Era como se uma cena de um filme de ficção científica estivesse se desenrolando na vida real. A empolgação da multidão cresceu enquanto eles acenavam com canetas laser para a luz, que parecia responder aos seus movimentos, intensificando o mistério. Apesar de várias tentativas de desmentir as imagens, muitos testemunhas continuam convencidos de que viram um objeto voador não identificado. Esse evento notável deixou uma forte impressão, gerando discussões contínuas e mistério entre aqueles que o assistiram. Número 19. O acidente de helicóptero no Brooklyn. Em um giro dramático dos acontecimentos, um helicóptero da ABC News enfrentou uma situação catastrófica enquanto cobria uma história rotineira sobre o Brooklyn. A aeronave começou a girar descontroladamente, deixando o piloto lutando para recuperar o controle. O helicóptero desceu rapidamente e fez um pouso forçado no telhado de um edifício. Surpreendentemente, todos a bordo sobreviveram a esse pesadelo sem ferimentos. Este evento se destaca como um dos momentos mais impressionantes e afortunados já capturados ao vivo. A intensidade da situação destaca a coragem dos jornalistas e socorristas e sublinha a natureza imprevisível da cobertura ao vivo de notícias. Também serve como um testemunho da importância do treinamento de habilidades e do pensamento rápido para garantir a segurança de todos os envolvidos. Número 20. A mudança de cor da mala misteriosa. Em um incidente desconcertante, um político do Reino Unido foi visto saindo de uma entrevista com uma mala vermelha brilhante, mas ao passar por um carro estacionado, a cor dela mudou misteriosamente para verde. Esse evento estranho deixou os telespectadores perplexos, com alguns sugerindo que isso poderia indicar um mistério mais profundo. A mala, anteriormente, havia mudado de verde para vermelho diante das câmeras, o que aumentou ainda mais o fascínio. Embora seja tentador considerar explicações fantasiosas, é importante manter uma perspectiva crítica. A ideia de que isso poderia ser um erro genuíno na realidade ainda é especulativa, mas a natureza incomum do evento gerou um debate contínuo entre os telespectadores. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!